Eu quero te convidar hoje a viver o sobrenatural. Não só você, mas também os seus amigos, familiares. Já convida todo mundo, compartilha com todo mundo esse vídeo. Deixa o joinha e vem junto comigo para nós buscarmos mais da presença de Deus. E como que eu vivo o sobrenatural? Como que eu ativo o sobrenatural? Pastor, como assim? Dá para ativar o sobrenatural? Dá. E nós vamos ver na Bíblia muitas e muitas pessoas, conforme nós vamos folheando, buscando, mergulhando na palavra, muitas pessoas que ativaram o sobrenatural na vida delas, viveram milagre, viveram promessas, e eu quero convidar você a viver isso também. E como que nós fazemos isso? Através de algo chamado fé. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, a fé é a chave. Fala comigo, chave. A fé é a chave. A fé, através da fé, nós desbloqueamos o sobrenatural de Deus. Pastor, é possível desbloquear o sobrenatural? É. Através do quê? Da fé. Isso não é papo de coach, não, porque eu não sou coach. Isso é palavra de Deus. A fé desbloqueia o sobrenatural de Deus. Por quê? Hebreus 11:6 vai dizer assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sem fé não tem como eu agradar a Deus. Agora, quando eu tenho fé, eu agrado. E se eu agrado a Deus verdadeiramente, tudo aquilo se manifesta na minha vida. Então, como que eu agrado a Deus ou como que eu desagrado a Deus? Eu desagrado a Deus sem fé e eu agrado a Deus através da minha fé. Só que fé não é falar eu creio. Fé não é falar eu acredito. Viver o sobrenatural não é falar eu acredito. Por quê? Tem vários exemplos. Lá na mulher do fluxo de sangue. A multidão estava aglomerada, apalpando, apertando Jesus. Um monte de gente estava ali crendo. As pessoas acreditavam, tinha curioso, tinha multidão, tinha discípulo, tinha um monte de gente ali. Só que mesmo todos ali tocando Jesus, nenhum deles viveu o sobrenatural. Quem viveu o sobrenatural? Uma mulher estava em sua casa e ouviu falar que Jesus estava no povoado e ela falou assim, olha, se eu tocar nem que seja na orlinha do manto dele, eu serei sarada, eu serei curada. Beleza, legal, ela teve fé. Só que só ter fé, como que eu posso dizer, passiva ou uma mentalidade positiva, se eu tocar em Jesus, eu certamente vou ser curado. Se eu crer em Jesus, a minha vida muda. Se eu crer em Jesus, a minha família muda. Se eu crer em Jesus, meu ministério muda. Não é só pensamento positivo. Ela teve o pensamento positivo, mas ela não ficou só no pensamento positivo. O que ela fez? Ela falou, se eu fizer isso, com toda certeza, eu vou viver o milagre. Eu vou desbloquear o sobrenatural. E aí ela vai em direção a viver o sobrenatural. Infelizmente, nós estamos com um pensamento positivo desejando viver o sobrenatural, mas nós não caminhamos em direção ao sobrenatural. Nós estamos declarando que temos fé, mas não vivemos uma vida de quem tem fé, não damos passos de fé. Então o que ela fez? Ela caminhou até lá, como diz a palavra. Ela foi, e a palavra vai dizer que ela tocou em Jesus e imediatamente ela foi sarada, foi curada. Aí Jesus para tudo, parou, e ele falou assim, ei, parou! Alguém me tocou. Mas todo mundo está tocando, não. Alguém me tocou de uma forma diferente, porque o sobrenatural foi desbloqueado. Alguém me tocou de uma maneira diferente, porque de mim saiu o poder. Alguém me tocou não só como quem tem pensamento positivo, mas como quem tem uma fé ativa e verdadeira em mim e na minha palavra. E aí aquela mulher, ela se manifestou e falou, fui eu que te toquei. Aí Jesus falou, a tua fé te sarou, vai em paz, fica tranquilo. Imagina ela toda aflita, com medo, porque é enferma, ainda mais da maneira que ela estava enferma ali, né? Naquela época era bem complicado. E aí, de repente, ela, que tocou fui eu. Poxa, a multidão inteira tocava. Por isso que eu falo para você, presta atenção. Não é só pensamento positivo, não é só falar eu acredito em Deus, Deus está no meu coração, eu amo Jesus. Não. Nós precisamos viver como quem crê, como? Dando passos.
Eu não estou vendo, mas eu caminho como quem crê. Nossa, não aconteceu ainda, mas eu caminho como quem tem certeza que vai acontecer. Ela não tinha visto milagre, ela estava frustrada, tentou médico, gastou todo o dinheiro, ela estava desacreditada da vida, mas ela não desanimou. O que ela fez? Ela deu passo em direção ao milagre, ela deu passo em direção ao sobrenatural. Então, meu irmão, entenda algo, fé não é apenas um pensamento positivo. Fé é uma convicção inabalável que eu e você precisamos ter, convicção na palavra, convicção em Deus, crer que aquele que fala, ele é fiel para cumprir. Jesus é a palavra, ele é o verbo vivo. A palavra dele é verdadeira e ela vai se cumprir. Nós precisamos crer nas promessas, nós precisamos crer nos milagres, nós precisamos crer em Jesus. Nós precisamos ter uma fé que vai mover o impossível. Não, isso não é possível, isso não é possível. As pessoas vão tentar te desanimar. As pessoas vão falar para você, olha, você não vai conseguir, não vai dar certo. Não, quem? Você? Você? Não. Você nunca vai vencer na vida, você nunca vai conseguir viver uma vida em santidade, você nunca vai conseguir ter um casamento feliz, uma família feliz. Olha a sua família como que era, toda desestruturada, olha só os seus pais como eram. Aí você olha e fala, não, a minha vida vai ser diferente. Nós precisamos ter uma fé que vai mover o impossível. Qual a impossibilidade você está vivendo hoje? Qual a dificuldade? Qual é a luta? Qual é a parede, o gigante que se levantou diante de você? E aí você está, eu não consigo, é impossível. A fé em Jesus vai mover, vai arrancar tudo isso da tua frente. Vai ser igual a montanha, você vai falar, sai daqui pela fé, e aquela montanha vai sair da tua frente. Esse obstáculo, essa impossibilidade vai sair da tua vida em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus disse, se alguém disser para esse monte, sai daqui, vai para lá, ele vai. Então, meu irmão, nós não alcançamos o milagre de Deus porque, primeiro, claro, igual eu falei, o pensamento positivo, ou porque nós falamos, eu quero. Aí você fica só no desejo. É errado desejar, pastor? Não. Desejo é um dos passos. Só que ficar só desejando não muda nada, não acontece nada. Eu não posso só desejar, eu tenho que caminhar em direção ao que eu desejo. Eu preciso crer e tomar posse daquilo que eu desejo, daquilo que eu creio e daquilo que eu quero alcançar em Deus. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Eu preciso ter fé nessa palavra. Eu preciso crer verdadeiramente em Jesus. Eu preciso ativar o sobrenatural na minha vida. E a palavra de Deus, ela vai dar vários exemplos. O homem lá, o cego, à beira do caminho. Jesus estava passando, ele ouviu falar que Jesus estava passando ali no povoado. E aí o que aconteceu? É a única oportunidade que ele tinha. Era a única oportunidade. O que ele faz? Ele começa a gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí ele começa a gritar. E as pessoas tentaram calar ele. Ele já ficou a vida inteira calado. Ele já viveu a vida inteira pensando, nada na minha vida vai dar certo. Para que eu nasci? Para que eu existo? Por que Deus deixou isso acontecer comigo? Questionamentos que você faz muitas vezes. Então a vida inteira tentaram calar ele. A vida inteira ele ficou de lado de escanteio. A vida inteira ele ficou lá com as pessoas olhando para ele, tendo nojo dele, tendo pena dele, sei lá, olhando ele com um olhar errado, ruim. Mas ele viu uma oportunidade. E ele falou, essa oportunidade eu não posso perder. Sabe o que acontece, meu irmão? É que nós ficamos esperando sempre algo, nós desejamos a vida inteira uma vida nova, desejamos um mês novo, um dia novo, uma família diferente, uma vida diferente. Eu não sei você, mas eu fiquei durante um bom tempo da minha vida desejando vencer as drogas, por exemplo. Conquistar alguma família, conquistar alguma coisa na minha vida. E eu ficava nessa. Só que passava um dia, eu estava na mesma. Passava outro dia, eu estava na mesma. Passava outro dia, eu estava na mesma. Eu sonhava, eu tinha vontade. Só que quando eu tentava lutar contra aquilo, aquilo me engolia. Quando eu tentava abandonar as drogas, eu não conseguia porque eu era dependente dela. Quando eu tentava construir uma família, eu não conseguia. Por quê? Porque eu achava que não ia ser capaz, que a minha vida não ia dar, que as coisas não iam acontecer. E aí eu vivi durante toda a minha vida refém dessas coisas. Só que um dia eu conheci Jesus verdadeiramente. E a partir daquele dia eu falei, eu não vou mais me calar. Eu vou abraçar Jesus, eu vou agarrar Ele com fé verdadeira. E independente do que eu vivi até hoje, eu vou viver coisas novas e coisas diferentes a partir dele. E aí o que eu fiz? Eu calei todas as vozes que tentavam me calar. Quanto mais alto mandavam eu me calar, mais alto eu gritava por Jesus, porque eu sabia que só Ele podia me libertar, só Ele podia me transformar, só Ele podia me dar uma vida nova. E esse homem ali, esse cego à beira do caminho, ele faz exatamente isso.
As pessoas que estavam com Jesus, mandam ele se calar. Ô, tá louco, tá doidão? Cala a boca, fica quieto. Quem é você? Você não é nada, você não é ninguém. Fica aí no seu canto, porque a vida que tem para você reservada é essa. Só que uma pessoa que tem fé verdadeira para desbloquear o sobrenatural, uma pessoa que realmente quer mudar de vida, ela não se cala. Chega de se calar, meu irmão. Chega de aceitar a sua vida do jeito que está. Está na hora de você realmente bradar em alta voz e clamar por Jesus. Jesus, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim. Jesus, eu não aguento mais essa vida. Jesus, eu não aguento mais viver dessa forma. Jesus, eu não aguento mais a minha família do jeito que está, as minhas finanças, a minha vida do jeito que está. Chega, Jesus. Eu quero viver o sobrenatural, eu quero viver o milagre a partir de hoje. E aí a palavra vai dizer que ele gritava ainda mais alto, a ponto que Jesus parou ali no meio do caminho. E aí Jesus falou, traz ele aqui. Ei, quando você não se cala, Jesus ouve o seu clamor. E Jesus fala, ei filho, vem aqui pertinho de mim. E aí Jesus pergunta para você, o que você quer que eu te faça? Essa é a pergunta que qualquer um quer ouvir. Mas mais do que a pergunta, o que você pediria para Jesus? Porque quando nós temos a oportunidade, às vezes nós pedimos tantas coisas inúteis e fúteis. Esse homem, ele pediu o que era mais importante para a vida dele. Ele não pediu dinheiro, não pediu posse, ele não pediu nada. Ele falou assim, Senhor Jesus, eu quero sair da beira do caminho, eu quero abandonar essa vida de desgraça que eu estou vivendo até hoje. Senhor, eu não quero mais ser cego. Senhor, eu quero ver a partir de hoje. Eu quero enxergar. Eu não quero mais ficar em meio à escuridão. Eu não quero mais estar com os meus olhos cegos para todas as coisas. Eu quero começar a enxergar. E nós que vemos, ao invés de termos fé, nós infelizmente estamos enxergando só impossibilidades. Nós que temos visão, conseguimos enxergar, só enxergamos impossibilidades. Aquele homem que era cego, mesmo na cegueira, em Jesus ele começou a enxergar possibilidades. Ele começou a enxergar o sobrenatural, o milagre, a mudança de vida, a nova vida, a transformação para ele. E aí Jesus olha para aquele homem e fala, veja. Meu irmão, aquele homem começou a enxergar. E imediatamente os olhos dele foram abertos. E quem ele vê diante dele? Jesus Cristo. Eu quero declarar sobre a tua vida que toda cegueira vai ser arrancada. Toda impossibilidade vai ser arrancada da tua vida. Você vai começar a enxergar Jesus a partir de hoje. Você vai ver Jesus, ele vai vir com uma luz forte na tua frente. Você vai falar assim, agora eu encontrei a luz que eu precisava, agora eu encontrei a imagem que eu precisava. Agora sim eu consigo ver o sobrenatural na minha frente. E a partir daquele momento, aquele homem começou a seguir Jesus no caminho. Ele saiu da beira do caminho, foi até Jesus no caminho. Jesus abriu os olhos dele, ele começou ali a viver o sobrenatural e ele começou a seguir Jesus. Eu quero declarar sobre a tua vida que você vai viver o sobrenatural de Deus. Mas você não vai buscar o Senhor só até encontrar ou alcançar o milagre, o sobrenatural. Depois que você alcançar o sobrenatural, você vai continuar buscando e se rendendo a Jesus todos os dias da tua vida. Meu irmão, a fé é a chave. Eu não estou vendo, mas eu creio. Tudo diz que não, mas eu creio, porque o meu Deus é maior do que todas as coisas. Eu não vou deixar a cegueira espiritual me impedir de ver os milagres de Jesus. Fé é certeza. Fé é certeza. Eu vivo por fé, melhor dizendo, eu não vivo pelo que eu vejo. Então que você possa viver por fé, fé em Jesus. Ei, as pessoas vão te decepcionar, as pessoas elas vão te ferir, as pessoas elas vão negligenciar muita coisa na tua vida, mas Jesus. Então fé que você tem que ter nele. Você já teve fé em muitas pessoas. O Senhor quer falar com alguém aqui. Você já teve fé em muitas pessoas e as pessoas te decepcionaram. Só que o Senhor Jesus está falando, ei, eu não sou igual a essas pessoas. Eu sou aquele que vai mudar a tua vida, a tua história, a tua casa, a tua família. Eu sou aquele que vai te resgatar desse poço que você se encontra hoje. Em nome de Jesus, meu irmão, dê passos em direção a Jesus com fé. Creia nele. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te apresentar essa vida, Senhor. Que em nome de Jesus, a partir de hoje, essa pessoa possa desbloquear o sobrenatural e viver os teus milagres na vida dela. Senhor, em nome de Jesus, chega de viver como vítima, chega, Pai, de ficar colocando impedimentos. Está na hora de viver o sobrenatural. Senhor, em nome de Jesus, Pai, toca esse coração, toca essa mente, essa vida, para que, Pai, hoje, essa pessoa seja inconformada e não aceite mais viver dessa maneira. Assim como foi aquela mulher, Pai, que
ela viu a possibilidade, ela saiu, foi até o Senhor, tocou em ti, e de ti saiu o poder, e ela foi sarada. Assim como aquele homem que ficou calado durante muitos anos, ele viu a única oportunidade que ele tinha na vida dele. E ele clamou a ti, o Senhor o ouviu, e ele viveu um milagre na vida dele. Que assim seja nessa vida, assim seja nessa casa, assim seja nessa família, em nome de Jesus, Pai. Eu te oro, te louvo e já te glorifico, porque eu sei que o Senhor opera sinais e maravilhas em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Eu desafio você a dar passos de fé a partir de hoje. E você compartilhar com algum amigo, algum conhecido, porque eu tenho certeza que esse vídeo precisa alcançar muitas pessoas. Alguém precisa ouvir essa mensagem e você vai ser esse canal de bênçãos. Deixa o like. Se você não segue, não é inscrito, se inscreve. E se você puder, compartilhe com alguém para que esse vídeo possa alcançar muitas outras vidas. Beijo, fica na paz e até a próxima semana. Tchau, tchau!